Olá, bem-vindos ao canal Reconciliação. Estou ansioso por compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez, dando sequência ao que nós começamos a falar sobre o semeador. Hoje eu quero falar um pouco sobre o potencial da semente, o potencial da palavra de Deus. Ela em si, ela é da mesma natureza de Deus, a palavra de Deus. Eu falei para vocês da semente e eu trouxe aqui, quero mostrar para vocês uma semente. Ela é uma semente grande, porque ela é de uma árvore grande. É uma semente de acácia. Então veja aqui, para você aprender e para nunca mais esquecer o que é potencial. Potencial é o que está inserido dentro desta semente. Aqui está o tamanho daquela árvore que virá a existir se esta semente for plantada. Aqui está a aparência da árvore, as folhas da árvore, a flor da árvore. Se você nunca viu, preste atenção ao seu redor, você deve ver uma acácia. É uma árvore frondosa, maravilhosa, que enche os nossos olhos de ver essa beleza dessa árvore tão grande. E essa árvore saiu daqui. E essa semente, ela vem dentro de uma vargem com várias sementes dentro de um envelope e como parecendo um peixinho. E se você jogar isso aqui para o ar, ele vai rodando ao vento e vai se espalhando e vai ao longe. A própria natureza se encarrega de fazer essa semeadura na floresta. Para aqueles que estão em São Paulo, que vão ao aeroporto em Guarulhos, do lado esquerdo de quem vai chegando no aeroporto, foi plantada uma floresta de acácia. Se você passar lá na primavera, você vai se encantar com a beleza daquela floresta de árvores acácia, todas da mesma qualidade. É uma coisa espetacular para se ver. Bem, mas não é diferente a nossa própria criação, porque eu e você, nós fomos um dia uma semente, uma pequena semente que veio do nosso pai e que se uniu ao óvulo da nossa mãe e formou assim, então, o nosso ser. E dentro daquela semente, aquela pequenina semente, que não se vê a olhos nus, estava todas as nossas características pessoais. Então, é uma coisa extraordinária o poder do potencial. E, assim como na natureza, não é diferente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o potencial dentro dela mesma e eu queria compartilhar brevemente este aspecto com você. Confesso que aprendi recentemente com um colega pastor que já faleceu, mas isso impactou a minha vida e eu creio que é a melhor coisa que eu possa fazer hoje, compartilhar isso com você. Se nós abrirmos no livro de Gênesis, o livro
no primeiro capítulo, onde está descrita a criação do universo. É lógico que nós não vamos ter tempo de ver tudo, mas começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, ele criou. Agora, como ele criou, está mais explícito nos próximos versos, que ele vai dizer como ele criou. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou mostrar talvez 3 ou 4 exemplos de como o potencial da palavra de Deus age como uma semente, como nós estamos exemplificando aqui. Então, a vida vegetal, quando Deus quis criar toda a vida vegetal, a relva, as plantas, as árvores, tudo mais, árvores frutíferas e as florestas, está escrito no versículo 11, no primeiro capítulo de Gênesis, diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, e segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então veja como Deus criou. Ao querer criar a relva, as plantas, ele falou à terra. A palavra dele indo de encontro com uma matéria já criada, porque nos versículos anteriores ele criou os céus e a terra, ele fala à terra. Então, o poder, o potencial da palavra agiu na terra para surgir, como aqui assim num piscar de olhos, a relva e as plantas. Então, toda relva, toda árvore, toda planta é terra. Ela vive um período de tempo e, quando morre, apodrece e torna-se terra, porque ela foi criada da terra. O potencial da palavra de Deus atingiu a terra e causou essa criação maravilhosa que é as plantas ao nosso redor e aquelas todas que têm frutos e que são para o nosso alimento. E é um reino maravilhoso, o reino vegetal, e que nós precisamos tanto dele, dependemos dele. Ok? Então, esta é a primeira ilustração que eu quero trazer, que está aqui. E depois, no versículo de número 14, Deus quis criar os luminares. E então, o que ele disse? Ele disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais, e para tempo determinados, e para dia e anos. E sejam os luminares na expansão do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então agora veja bem, Deus está querendo criar os luminares e ele fala a expansão dos céus. O que isso quer dizer? Que Deus falando a expansão dos céus, ele formou os luminares. A expansão dos céus está provado cientificamente que é onde existem os gases e que os luminares, na realidade, eles são gases. O Sol é uma grande massa de gases. As estrelas são gases. Então, Deus criou falando a sua palavra, dirigindo a sua palavra para
a atmosfera, para o celeste, para esse reino da expansão celeste, e criou, então, os luminares. Essa é a segunda ilustração. Vamos para uma terceira, quando Deus cria os animais. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e almas viventes. Aliás, desculpe, eu estou lendo o versículo errado. Versículo 24. Produza a terra almas viventes, conforme a sua espécie, gados, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então, nessas poucas palavras está resumido toda a criação dos animais. Deus falando outra vez com a terra. Terra, produza. E vocês sabem, como eu sei, que os animais são terra. Eles são feitos da terra. A palavra de Deus provocou esta reação, esta criação, este milagre de Deus a partir da terra. E então um animal come das coisas da terra e vive na terra e morre e volta para a terra. Os animais são terrenos, são da terra. E Deus falou também para os mares. Ele falou para os mares que os mares produzissem, desculpe, Deus disse para os mares produzir, então, toda a espécie de seres marinhos, os peixes e toda a espécie que está no mar. Assim, então, a criação e os peixes são a mesma coisa. Deixa eu te dizer que a composição de água é bem parecida com a terra. Deus fez a separação entre a porção seca e a porção água. Então, os peixes também vivem na água e só podem viver na água, eles são feitos de lá, e quando morre, volta a ser água, a ser nada. É exatamente isso que acontece com a criação marinha. Agora, para finalizar, mostrando o potencial de Deus, eu quero te mostrar como que nós fomos feitos. Deus não disse à terra, Deus não disse ao firmamento, Deus não disse às águas, mas Ele disse a si mesmo: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é maravilhoso? Deus falando com Ele mesmo, saindo dele mesmo, o homem, e a expressão seguinte que vem a essa declaração, quando Deus fala, ele diz assim: e assim formou Deus, e assim foi criado o homem. O homem foi criado em duas etapas. A primeira está em Gênesis 1, 26, que Deus está dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Qual é a forma, imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito. Ninguém jamais viu Deus e o espírito. Nós sabemos que ele existe, nós cremos na palavra de Deus, e o homem veio dele. Nós somos espírito. E o homem foi criado, nessa primeira fase, um ser espiritual. Ele podia estar com Deus ali no jardim, diante de toda aquela criação,
e falar com Deus e Deus falar com ele, porque ele era da mesma espécie. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois, em Gênesis capítulo 2, Deus criou a segunda, vamos dizer assim, parte do homem, porque Deus não queria um ser espiritual e nem podia um ser espiritual dominar e administrar as coisas aqui na Terra. Então ele precisava de um corpo. Então Deus formou, isso está no capítulo 2, no versículo 7, quando diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então ele pegou terra, agora ele não disse para a terra, mas ele formou, e você pode ter certeza disso, que ele formou cada órgão, cada detalhe, como um artista plástico que pega o barro, ou um artesão, e vai moldar exatamente na forma que ele quer o corpo do homem. E então sopra nos seus narizes, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Então aqui nós temos agora o homem trino, o espírito, que é o ser interior, que é o coração do homem. Nós temos a alma, é onde está a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, e nós temos o corpo, onde tudo isso está abrigado. É apenas o casaco de nós mesmos. O meu corpo palpável, o seu corpo palpável é o invólucro de você, a imagem e semelhança de Deus. Então, aqui também o grande milagre do potencial que somos nós. Eu diria que é um potencial que nós não conhecemos. Nós usamos muito a palavra potencial quando vemos nas escolas, no trabalho, nos empreendimentos, as pessoas dizendo: olha o potencial daquela pessoa, veja o que ela fez, olha o potencial daquele aluno, como ele é capaz de fazer aquilo. O potencial é aquilo que ainda não se manifestou. Tudo o que se manifesta é um resultado do potencial, mas o potencial de cada um de nós, eu e você, é ilimitado, assim como Deus. Ele criou, e a Bíblia diz que dele vem todas as gerações, toda a humanidade, e não faltou nada, ele não subtraiu nada, porque ele é aquilo que ele é eterno, completo, perfeito, santo, e nunca haverá qualquer subtração da essência daquilo que ele é. E nós somos assim, nós somos seres de potencial ilimitado. Esse meu amigo, ele dizia sempre: não conhecemos a nós mesmos. Você não conhece quem é você. Ninguém conhece quem é você. Ninguém conhece quem eu sou. Nós temos um potencial ilimitado. E quando nós agora estamos entrando em contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é luz,
a entrada da tua palavra, diz a Bíblia, produz luz. E nessa luz, então, nós descobrimos aquilo que é a vontade de Deus e o porquê que Ele nos criou. E aí nós teríamos que passar para um segundo assunto dentro disto, que seria o propósito. Potencial é aquilo que nós somos, na nossa essência, como a semente de uma árvore contém dentro dela todas as características da sua espécie e tudo que nós precisamos para ver o resultado desta semente é tê-la plantado. Assim conosco, o potencial ilimitado que está dentro de nós precisa vir para fora, para nós manifestarmos aquilo que Deus quer que nós manifestemos. E isto eu vou tratar num próximo vídeo, falando um pouco do propósito que Deus nos criou. O propósito por que você nasceu. Você é uma semente maravilhosa. Você tem um potencial maravilhoso, extraordinário. E isso é prova do amor e do plano de Deus para nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida. Só saber isso seria suficiente para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e dizer: Senhor, eu só vou viver para a tua glória. Porque de uma forma maravilhosa o Senhor me formou. Fique com Deus. Eu te amo.